A paz do Senhor, irmãos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o nosso tempo. O nosso tempo em relação às disciplinas espirituais, a adoração, a preparar o nosso coração no tempo que estamos vivendo, no momento em que estamos vivendo, de tantas ofertas para gastar o nosso tempo. É importante termos uma boa gestão do tempo que o Senhor nos deu, do dia que o Senhor nos deu, desde a hora que acordamos até a hora em que vamos dormir. O que temos feito do nosso tempo? E uma das maiores mentiras de Satanás hoje, para nós, a nossa mente, é que você merece uma folga hoje. Se nós não soubermos aplicar isso na nossa vida, quando nós, se tratando das disciplinas espirituais, da comunhão com Deus, está sempre dizendo para nós o nosso merecimento, né? Eu mereço uma folga hoje. Eu mereço estar de folga hoje. Eu mereço não estar na presença de Deus hoje porque eu estou cansado. Eu mereço não ir ao culto hoje porque estou cansado. Eu mereço não ministrar hoje porque estou cansado, né? Falando da adoração em comunhão, da ministração do louvor na igreja, de estar junto com os irmãos na igreja, de estar junto com os irmãos nas atividades da igreja, né? Nas orações, nas comunhões. A questão é, eu mereço porque estou cansado? E aí nós vamos falar sobre isso hoje, sobre onde se aplica, onde isso pode ser usado contra nós em algum momento, se tratando da comunhão com Deus, da nossa disciplina espiritual com o Senhor, de meditar na palavra dele de dia e de noite, que é o que a palavra de Deus nos manda fazer. E o tempo fora da presença de Deus, ele não é uma folga. Pelo contrário, o tempo fora da presença de Deus, se nós acharmos que não estar na presença de Deus é um momento de descanso, aquilo está sendo roubado de nós muitas coisas. É uma mentira de Satanás, que ele busca nos acusar, né, todo o tempo, e ele usa isso para que nós achemos que estamos descansando, estamos de folga, mas na verdade não estamos descansando. Está sendo roubado de nós algo aqui. Para ficar mais claro, no tempo em que você negligenciou estar na presença de Deus, você deixou de beber da fonte do Espírito Santo. Deixou de ser lavado, limpo e renovado em sua presença. Deixou de ser alimentado pela palavra de Deus. Deixou de aproveitar o tempo para acalmar o seu coração agitado, nesse tempo de tanta agitação, onde o dia está pequeno para tantas coisas que temos que fazer, para tanta informação que tem à nossa mão, e deixamos de ouvir a voz de Deus. Resumindo, você foi roubado. Sempre que nós negligenciamos estar na presença de Deus, seja no nosso devocional, tirar um tempo para o Senhor, seja estar em comunhão na igreja, seja ouvir a voz de Deus nos chamando para estar com Ele. Quando nós negligenciamos isso porque nós merecemos um dia de folga, nós estamos sendo roubados. Roubados de tudo isso. Roubados de sermos acalmados nessa agitação, de parar, de descansar no Senhor. O nosso descanso é no Senhor. Em todo o tempo estarmos com a nossa mente em Deus, descansando nele, nos deleitando nele. A interatividade social anestesiou nossa consciência de Deus. A busca, né, por essa interação social, pelas redes, por lazeres, por aquilo que afaga nossa alma, por aquilo que nossa carne quer, essa interatividade toda, ela tem sufocado a nossa consciência de Deus. Ela tem sufocado a palavra de Deus em nós. A busca, o aquietar no Senhor, o aquietar o nosso coração. Só receberemos mais das mãos de Deus a menos que saibamos administrar adequadamente nosso tempo com Ele. Por quê? Porque precisamos nos deleitar nele. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Lá em Salmos fala. Deleita-te no Senhor, gaste tempo com Ele, queira estar na presença dEle. Se aquiete na presença do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração.
Por quê? Porque nós gostamos de estar com Ele, com Deus. Porque nós gostamos de gastar tempo na presença dEle. Em Josué 1, versículo 8, quando Deus ali está direcionando Josué, né, o que ele tem que fazer. Dando as diretrizes para Josué do que virá sem Moisés. Moisés morreu e Josué assumiu. E quando Deus está falando com Josué, ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então não há dia de folga para meditarmos na palavra de Deus. Não há dia de folga para o nosso secreto com o Senhor. Não há dia de folga quando nós temos que estar ali cultuando na igreja. Principalmente se nós temos o encargo de estar no altar conduzindo a igreja em adoração. Eu mereço um dia de folga. É a maior mentira hoje. Porque o nosso descanso está no Senhor. O nosso descanso vem do Senhor. Em João capítulo 15, versículo 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando nós subordinamos as nossas vontades a Deus, aqui está falando, se você pedir o que quiser, será concedido, né? Se vocês permanecerem em mim, Deus está falando, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será concedido. Mas se nós subordinarmos as nossas vontades à vontade do Senhor. Mas por que é tão importante as nossas vontades estarem subordinadas à vontade de Deus? Porque nós abrimos a nossa vida para maiores bênçãos. Porque os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que o nosso. O Senhor sabe das nossas necessidades. Nós temos que pedir e descansar nele. Subordinar os nossos desejos aos desejos dele. E seremos muito mais abençoados. Porque ele conhece todas as nossas necessidades. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Em 1 João 5, versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, essa é uma certeza. Nós sabemos que o Senhor nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos, quando nos deleitamos na sua presença. Sobre o tempo, gestão de tempo, é bom meditar na vida de Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha vários afazeres no palácio do rei. Ele tinha vários afazeres ali na Babilônia. E 3 vezes ao dia ele se prostrava para orar diante do Senhor. Nada roubava Daniel da presença de Deus. Nem um decreto, quando o rei decretou que era para fazer petições somente ao rei, né? Orar somente ao rei. Não orar a outro Deus, não se prostrar diante, fazer orações a nenhum Deus. O Daniel, ele mesmo assim, com a sua janela aberta, ele se prostrava diante de Deus 3 vezes ao dia. Então ele poderia falar: vou usar esse tempo para porque eu mereço uma folga. Eu religiosamente oro ao Senhor 3 vezes ao dia. Nesse tempo tem um decreto, senão eu vou morrer e vou parar de orar até que o rei libere. Não, ele, com a sua convicção, continuou orando 3 vezes ao dia. Davi escreveu: ó Eterno, tu és o meu Deus, e a ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava fugindo de Absalão, ele estava no deserto. E aqui ele diz que ele busca o Eterno de dia e de noite. Então, o tempo todo, Davi tinha a mente voltada para o Senhor, para adorar o nome do Senhor. O descanso de Davi estava em Deus. E o maior exemplo que nós temos é de Jesus. Nós vemos claramente como Jesus renovava suas forças conversando com o Pai, tirando tempo para orar e falar com o Pai, se renovar na presença do Pai. Em Marcos 1, versículo 35, diz assim: de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se,
saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto onde ficou orando. Quando fala de madrugada, aqui já era domingo. Quando você lê o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, nós vemos ali que Jesus, ele passou um sábado cheio de atividades. Ele, no dia anterior, que era o sábado, antes de ele levantar de madrugada para orar, ele tinha enfrentado um dia extremamente ocupado. Ele ensinou na sinagoga, ele expulsou demônios, curou a sogra de Pedro. Quando fala que ele levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, a casa de Pedro. Ele curou a sogra de Pedro e no final da tarde, todos levaram a Jesus as pessoas que estavam enfermas. Então, quando ele estava ali na casa de Pedro e todos trouxeram, depois de um dia cheio de atividades, em que ele curou enfermos, ensinou na sinagoga, expulsou demônios e chega ali na casa de Pedro e cura sua sogra, a porta da casa de Pedro ficou cheia de gente levando os enfermos para serem curados. Jesus atendeu aquela multidão e quando a multidão foi atendida e fala lá que de madrugada ele se retirou para orar. Ele poderia falar, não, hoje não, eu estou cansado, eu mereço uma folga hoje. Então essa questão do merecimento, que muitas vezes é uma cilada de Satanás para nós, nós caímos muitas vezes nela. Quando nós estamos cansados, nosso corpo físico, né, cansado, e quando nos decidimos, quando nós tomamos essa decisão de ir para a presença do Senhor e entregar nossos fardos, nossos cansaços diante dele, por experiência própria, várias vezes, muito esgotada e na presença do Senhor, adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus, sair renovado. Nós saímos renovados da presença de Deus. E aí o Senhor, ele vem com refrigério no nosso coração, ele restaura o nosso interior, ele restaura o nosso exterior, o nosso físico. Quando nós compreendemos isso, nós não vemos como um cansaço, mais um cansaço, cultuar o Senhor. E Satanás, ele vai lutar contra a sua decisão de descansar em Deus. Satanás, ele luta contra a nossa decisão de descansar no Senhor. De mesmo cansados fisicamente, buscar refrigério no Senhor. De não dizer usar como merecimento o não estar na presença de Deus. O não estar em comunhão na igreja, o não ir aos cultos, o deixar de ir ao culto para ficar em casa. Por eu achar que eu mereço uma folga. Então é muito complexo isso, é muito complexo. É buscando na palavra de Deus um entendimento, é deixando Deus trabalhar no meu coração e na minha mente para compreender que as disciplinas espirituais, quando nós levamos a sério, nós crescemos em maturidade com o Senhor, em relacionamento. E Satanás vai fazer de tudo para que a gente não descanse, para que a gente não aprenda a descansar em Deus, para que nós não chegamos no nível de maturidade em saber que descansar em Deus é a melhor decisão que eu posso tomar. Por quê? Porque ele não quer te ver forte e também não suporta que você ande em comunhão com o corpo de Cristo. Satanás, ele não quer duas coisas para a sua vida: te ver forte espiritualmente, o seu homem interior fortalecido, e ele não quer te ver em comunhão com o corpo de Cristo. Em Apocalipse 12, versículo 10, diz assim: então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Satanás nos denuncia diante de Deus. Por quê? Porque ele é um acusador. O significado do nome de Satanás é acusador. E a função dele é nos acusar. A função dele é ir diante de Deus nos acusar. E as acusações de Satanás funcionam basicamente de 4 formas. Ele acusa Deus para nós. Ele quer plantar na nossa mente os seguintes pensamentos: não acredito que Deus está me fazendo passar por tudo isso. Ele quer fazer esse pensamento chegar à nossa mente. Não me sinto cuidado por Deus.
Como posso confiar em Deus se Ele permite que eu passe por isso tudo? Deus não está cumprindo suas promessas, acho que não vai cumprir. Então são esses pensamentos de derrota que o Satanás quer que tenhamos. Por quê? Porque ele é o acusador. Ele quer usar isso contra nós. Satanás deseja que adotemos uma postura de acusação em relação a Deus, como ele não se importasse. E esse é o motivo pelo qual amar a Deus em meio à sua dor é algo tão poderoso para combater os esquemas de Satanás. Quando nós decidimos amar a Deus em meio à nossa dor, em meio àquilo que estamos passando, em meio ao nosso cansaço espiritual e físico, mesmo assim, decidir adorar a Deus, essa é a maior arma que temos para combater os esquemas do inimigo da nossa alma. Satanás, ele nos acusa para Deus. Ele menciona todos os nossos defeitos com detalhes para o Senhor. Ele nos retrata como sendo um obstáculo para o reino de Deus, devido às nossas fraquezas. Ele faz questão de falar no nosso ouvido todas as nossas falhas. Todo cristão, todo servo do Senhor, ele tem os momentos de ficar pensando nas suas fraquezas, nas suas falhas, e aquilo vem de um sofismar do diabo no seu ouvido. Deus, ele não fica incomodado com as acusações do nosso inimigo, porque eles são do nosso interior. Deus nos conhece. O mais íntimo do nosso ser é conhecido por Deus. Não há nenhum mal que nós façamos que pegue Deus de surpresa, e não há nenhum bem que nós façamos que faça Deus mudar o seu pensamento a nosso respeito, porque Ele nos conhece. Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece o nosso futuro. Deus, ele não fica incomodado, ele não fica bravo, mas o nosso pensamento é se afastar de Deus. Por quê? Porque muitas vezes sentimos vergonha e pensamos que Deus está bravo conosco, porque imaginamos que Deus está desapontado conosco. Se nossos corações não estiverem estabelecidos em Deus, na graça de Deus, poderemos nos sentir fora do amor de Deus quando enfrentarmos essas acusações. Se o seu coração não estiver firmado e estabelecido em Deus, quando essas mentiras de Satanás vierem na sua mente, você se sente fora do amor de Deus. E isso vai te afastando, porque você vai ficar tomado de culpa, de vergonha. Satanás nos acusa uns para os outros. Uma outra forma de acusação que ele tem, quando nós saímos desse lugar secreto com Deus, quando nós deixamos de nos fortalecer no Senhor, ele nos acusa uns para com os outros. Como isso acontece? Ele acusa os meus irmãos para mim, fazendo com que eu duvide do caminhar deles com Deus. Quando esse sentimento de acusação toma o meu coração para com o meu irmão, eu entristeço o Espírito Santo. Se Satanás conseguir me fazer duvidar dos meus irmãos e irmãs, vai gerando no nosso coração sentimentos de acusação que nos afasta do Espírito Santo. Todo sentimento que existe no nosso coração de acusação para com o nosso irmão vem do inimigo da nossa alma. Porque ele quer nos destruir, ele quer nos afastar de Deus. E ele é o acusador. Nós não temos que acusar. E agindo dessa forma, ele tem a intenção de causar rupturas de relacionamentos no corpo de Cristo. Por que tem tantos relacionamentos rompidos hoje dentro da igreja? Porque nós temos dificuldade de andar ombro a ombro com os nossos irmãos. Porque nós temos dificuldade de ajudar os mais fracos a carregar as suas cargas. Por causa das rupturas de relacionamento. E por um julgamento que o diabo coloca no nosso coração, na forma de vermos o outro. Na forma de vermos o meu irmão. Aquele que Jesus também morreu por ele. Aquele que é servo do Senhor e participa da mesma família que eu. E isso é muito sério. O mexer na comunhão do corpo de Cristo. Isso é muito sério. A forma como eu vejo os meus irmãos, isso é muito sério. E Satanás nos acusa para nós mesmos. Ele sempre vai nos acusar por nossos pecados e fraquezas. Principalmente quando estamos desejando nos aproximar do Senhor. Sempre que você decide se aproximar do Senhor, deixar aquilo que desagrada a Deus, as acusações vão vir na sua mente. Para neutralizar essas mentiras,
Nosso coração e nossa mente precisam estar guardadas em Deus. Guardados em Deus. Coração e mente guardados em Deus. Coração e mente guardados na palavra de Deus. Como decisão. Naquele dia que eu não quero ler a Bíblia, naquele dia que eu não quero ir na igreja, naquele dia que eu não quero me render diante de Deus, buscar ao Senhor, orar a Ele, é nesse dia que eu preciso me render. Eu preciso decidir estar na presença de Deus. Eu não mereço um dia de folga da presença de Deus. Eu não mereço. E eu, tendo esse pensamento, eu vou estar dando lugar para que eu seja roubado daquilo que Deus tem para mim. Confessar o pecado abertamente a Deus e se arrepender verdadeiramente é uma forma de neutralizar as mentiras de Satanás. Declarar as verdades da palavra de Deus. Saber que sou bem-vindo na presença do Pai por causa do sangue derramado de Cristo. É uma forma de neutralizar as armadilhas de Satanás na minha vida, os dardos inflamados contra a minha mente. E vestir a armadura de Deus. Uma receita que nós temos é em Efésios 6. Efésios 6, dos versículos 11 ao 18, né? Um trecho tão conhecido e que muitas vezes nós esquecemos dele. Revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Essa é a receita que Deus nos dá. Isso daqui tem que estar na nossa mente. Nos revestir das armaduras de Deus. Guardar a nossa mente dos dardos inflamados do maligno. Satanás fala mentiras e meias verdades. Nós falamos a verdade e assim ficamos firmes. Você foi atingido pelas acusações do inimigo? Revista-se do Senhor Jesus Cristo e da sua armadura. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.